Vamos então aqui para o nosso estudo do livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o texto número 169, Busquemos a Eternidade. E nós temos aqui como mensagem de referência, né, e como eu sempre falo para vocês, que esses livros que chegam para nós de temas do Evangelho, né, como é o caso do Fonte Viva, Vinha de Luz e tudo mais, nada mais são do que temas que trazem para nós um aprofundamento sobre passagens do Evangelho. Então nada mais são do que uma extensão do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Já que nós temos aqui, por exemplo, nesse nosso estudo, uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, um pequeno trecho, e a partir desse trecho nós temos o desdobramento de um raciocínio. Então, nada mais é então do que o próprio estudo do Evangelho. Então, se alguém disser que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo a partir desses livros, está absolutamente correto, né? Porque a base dos estudos são bases evangélicas. Então aqui Emmanuel separa para nós uma passagem desse versículo, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Aqui ele faz uma comparação do homem interior e do homem exterior. E aqui nos leva ao entendimento sobre nós, o homem interior, como espíritos que somos, e o exterior, o homem exterior, o seu corpo físico, o seu envoltório, que é utilizado na sua vivência no mundo material, ou seja, o seu corpo físico. Então, o espírito, o homem interior, o físico, o homem exterior. E aqui nós temos, mais uma vez nessa frase, nessa passagem, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o corpo físico sofra, se desgaste, o interior, contudo, se renova dia a dia. E essa renovação, ela vem exatamente em função do aprendizado que é conquistado no dia a dia, né, da nossa vivência aqui no mundo material, já que o espírito aprende constantemente, mesmo que muitas vezes dê a impressão de que os erros fazem com que ele sofra um retrocesso. E na verdade não é retrocesso, é simplesmente um momento de estacionamento, onde ele tem a necessidade de vivenciar algumas experiências essas que muitas vezes podem se refletir através de atitudes erradas, mas que eventualmente, né, num futuro próximo, médio ou distante, trará o seu resultado, e esse resultado vai provocar nele o despertamento, e isso então virá como um aprendizado. Então o espírito nunca retroage, como a gente sempre aprende naquilo que os espíritos dizem. E esse retrocesso diz respeito exatamente a fazer com que o espírito desaprenda aquilo que aprendeu. Então, na verdade, nós nunca desaprendemos. O que nós temos, na verdade, é um aprendizado que podemos considerar como precário, como imperfeito. Então, se eu sou um espírito, e dentro desses valores morais que eu preciso desenvolver, eu não encontro bases sólidas para as minhas ações, para ter como referência das minhas atitudes, então, inevitavelmente, eu vou acabar errando. Então eu erro não porque eu sofri um retrocesso, eu erro foi porque eu não aprendi ainda aquela lição devidamente. Então é como se o espírito ficasse constantemente repetindo as mesmas provas. Ou fazendo uma comparação com a vida acadêmica, é como se nós disséssemos que aquele aluno repetisse de ano o tempo todo. Então ele não voltou no seu tempo de escola para um ano anterior, já que aquele ano anterior ele foi aprovado. Ele continua marcando o passo e ficará lá durante tanto tempo quanto for necessário. Mesmo que muitas vezes isso resulte em sofrimento. E a dor, nada mais é, nós sabemos, é excelente professora, né, uma professora por excelência, principalmente para os espíritos rebeldes. Então, essa renovação do nosso dia a dia vem exatamente através desses aprendizados. Então, o que esse texto traz para nós de buscarmos a eternidade foca exatamente no entendimento que nós devemos ter sobre a nossa condição de espíritos. O espírito é imortal, o espírito
não é material, ele é imaterial. O espírito é um princípio inteligente. Então, quando nós falamos no espírito, que somos nós, e nós temos que ter essa compreensão de uma forma muito clara, exatamente para não confundirmos aquilo que nós somos de fato e a condição de encarnado que nós estamos. Hoje, existe uma confusão muito grande no nosso mundo hoje, isso porque nós temos que lembrar que esse tipo de mensagem, né, nós chegamos até a tratar desse ponto num dos nossos estudos, que esses ensinamentos que os espíritos trazem, eles não são ensinamentos voltados exclusivamente para os espíritas. É que nós espíritas temos contato com essa matéria e nos interessamos em aprendê-la. Mas na verdade aquilo que os espíritos trazem é de uso universal. Quem tiver interesse em compreender, quem tiver interesse em conhecer, terá acesso livremente. Independente de qualquer conversão, independente de qualquer mistério, ele está aberto para todo mundo. Então, quando se diz que muito mais valioso do que o nosso corpo físico é a nossa condição espiritual, isso é algo que serve para qualquer indivíduo em qualquer parte do planeta. Então, existe sempre aquela preocupação de trazer para nós encarnados aqui do planeta o entendimento de que a nossa realidade espiritual é uma verdade, é parte de uma lei absoluta. E a nossa condição física é uma realidade relativa. Relativa porque ela é temporária. Relativa porque ela não reflete a condição do espírito. Relativa porque nós não somos a matéria que é representada pelo nosso corpo físico. Então isso mostra para nós que o nosso corpo é importante, mas ele é importante como um instrumento. Mas nós, espíritos, somos mais importantes, porque nós somos o princípio inteligente. O corpo físico, sem o princípio inteligente, nada mais é do que matéria morta. E nós podemos ver isso claramente na própria desencarnação. O espírito desencarna, o corpo físico fica apenas naquela condição de matéria que vai se decompor. Mas o espírito segue o seu caminho. Mas para que a gente tenha esse entendimento, há necessidade de nós nos aprofundarmos na condição de espírito. E por isso a doutrina espírita ela não é aquela doutrina que mostra para nós como o espírito vai viver no mundo espiritual, como ele vai viver naquele futuro depois que ele desencarnar, porque esse é um entendimento muito equivocado que nós temos. De dizer, por exemplo, assim, olha, a doutrina espírita fala que o espírito vive no mundo espiritual, e a gente se resume nisso. E na verdade não, na verdade a doutrina, ela sim mostra para nós como será o nosso futuro, não para dizer como nós vamos viver, mas para dizer que nós continuamos vivendo. Então a gente sempre pensa assim que a doutrina espírita revela o mundo espiritual, mostra ali as comunidades, mostra depois lá no futuro a reencarnação e mostra o espírito transitando de um ambiente para outro, vindo de algum lugar, indo para algum lugar. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós somos para poder viver essa dinâmica de ir e vir. Seria mais ou menos como se nós ficássemos numa estação ferroviária, vendo os trens chegando e os trens partindo, e nós nos preocupamos qual foi a sua origem, qual foi o seu destino, e não nos preocupamos com os passageiros dentro do trem, que são eles que dão sentido para toda essa movimentação. Se não houvesse passageiros, os trens não se mobilizariam. Então a doutrina espírita, ela mostra para nós toda essa realidade, fala dos espíritos que desencarnaram, estão contando as suas histórias, fala sobre o futuro, fala sobre o passado, mas para dizer que nós espíritos somos eternos. Eternos não, somos imortais, né? Porque a eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. E somente Deus pode se apresentar nessa condição. Nós somos imortais porque fomos criados a partir de um momento, e aí então nós vivemos a imortalidade exatamente porque nós não temos mais o fim que se imaginava. Então, aquilo que os espíritos procuram fazer com todas essas histórias, com todos esses exemplos, sempre é despertar em nós a consciência de quem nós somos. Então, a mesma coisa acontece também
com as demais crenças religiosas, com as demais escolas, que falam também que vai para o inferno, que vai para o céu, é sempre pensando na origem, no destino, na origem do destino, sem pensar em quem está indo e quem está vindo. Então essa mensagem para nós, ela vai reforçar exatamente essa conscientização, de percebermos que o corpo físico que nós utilizamos é um instrumento preciosíssimo, que serve para nós, para nos desenvolvermos nessa etapa da vivência aqui no mundo material. Mas nós não deixamos a nossa condição espiritual. E aqui então Emmanuel chama atenção exatamente para todas as situações, para as precariedades que o nosso corpo físico acaba vivenciando, já que ele é um instrumento biológico, que ele tem um tempo útil, um tempo de validade, porque ele é como um equipamento qualquer. E muitas vezes nós gostaríamos que ele tivesse garantia, se tivesse algum problema pudéssemos consertar. Mas na verdade nós temos sim as nossas oficinas mecânicas, né, que nada mais são do que a nossa medicina, e todas as ciências que procuram fazer esse trabalho de reorganização da nossa matéria. Então ele é o nosso instrumento, tem ali o seu momento do seu desenvolvimento inicial, a sua criação, e tem ali o seu término. E aí a gente vai percebendo que conforme o tempo vai passando, as nossas ciências vão se desenvolvendo, encontrando novos recursos para aumentar cada vez mais esse prazo de validade. Durante a Idade Média, a gente lembra a idade média de um indivíduo, a sua expectativa de vida, girava em torno de 35 anos. 35 anos as pessoas já eram avós, já estavam ali chegando naquele final da vida, e somente aqueles que tinham uma vida mais confortável, uma condição biológica mais saudável, eram capazes de viver um pouco mais. Então nós vimos ali cientistas, artistas vivendo até 60 anos de idade, eles estavam ali indo muito além do que a população comum que vivia nos vilarejos, nas fazendas, naquelas condições precárias do passado, e não aguentavam mais. Então a nossa ciência foi fazendo com que o nosso corpo físico criasse mais resistência, tivesse mais cuidados. Hoje no Brasil nós temos uma expectativa de vida de 74 anos. No Japão, chegando a 82 anos, a vida média das pessoas. Então significa que nós progredimos bastante em termos de ciência. Então, quando nós observamos todos esses recursos que são colocados à nossa disposição, serve exatamente para a preservação e manutenção desse instrumento, que nós, princípios inteligentes, utilizamos para o nosso desenvolvimento. Só que essa falta de conscientização, como comentamos no início, faz com que nós valorizemos muito mais o instrumento do que o princípio. É como se nós estivéssemos fazendo uma outra comparação para ilustrar esse nosso raciocínio, é como se nós tivéssemos ali o nosso automóvel, o nosso carro, e nós nos preocupássemos muito mais com a conservação do carro do que com a manutenção da nossa saúde física. Então eu posso estar ali completamente doente, decrépito, cheio de problemas de saúde, mas eu investisse tudo para manter meu carro limpinho na garagem. E a gente acaba vendo exatamente a falta de senso, a falta de entendimento dessa realidade. Valorizar a minha propriedade sem me valorizar. O nosso corpo físico é a mesma coisa. Só que essa relação íntima que existe entre espírito e corpo físico faz com que nós nos confundamos, acreditamos que nós somos esse corpo físico. Então, ao vermos o nosso corpo físico como instrumento, nós começamos então a cuidá-lo para manutenção, mas sempre nos preocupando com o nosso próprio desenvolvimento, com o nosso aprendizado, entendendo o sentido de nós estarmos aqui encarnados, entendendo o sentido do percurso que nós percorremos aqui durante a nossa vivência no mundo material, e todas as tarefas e oportunidades que surgem para nós, que nós sempre utilizaremos o nosso corpo físico como instrumento de trabalho. Emmanuel desenvolve para nós o seguinte raciocínio. Vocês vão entender um pouquinho mais agora, nós vamos entender um pouquinho mais agora, exatamente essa preocupação que nós temos que ter com o nosso corpo físico, mas uma preocupação muito maior com a nossa condição espiritual. Ele diz assim: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade.
Moléstias não atingem a alma, quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício temperam-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, que é o nosso corpo físico, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, ou seja, abra, pois, o receptor do teu coração à onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver, longe do cupim do desânimo, e o nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, da velhice, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Vimos nessa mensagem, bom dia pessoal que chegou, vimos nessa mensagem então, exatamente isso, que o nosso corpo físico ele é esse instrumento que nós comentamos, que traz a sua fragilidade e também traz as suas necessidades. Nós temos então a preocupação com a nossa alimentação, que nós ainda temos uma alimentação um tanto quanto primitiva na sua constituição. Nós nos preocupamos muito com o sabor, com os elementos que a nossa alimentação apresenta, muitas vezes trazendo para nós prejuízos, muito mais prejuízos do que saúde. Tanto é assim que o nosso corpo vai se desgastando exatamente por causa daquilo que nós ingerimos. E hoje, felizmente, nós temos a nossa ciência preocupada com isso, trazendo ali em diversas áreas de conhecimento, novas propostas para a nossa saúde. Então temos ali uma alimentação com poucos agrotóxicos, uma alimentação com poucas substâncias que são nocivas, além dos agrotóxicos, gordura, muitos açúcares. Temos ali uma proposta de uma alimentação vegetariana, depois surgem para nós uma alimentação vegana. Então vão surgindo ali vários tipos de alimentação, sempre visando a manutenção da nossa saúde, o prolongamento da nossa saúde física. Nós que somos espíritas, então estamos de fora, observando exatamente esse nosso instrumento. É como se nós, durante um trabalho de emancipação espiritual, nós nos desprendêssemos do corpo físico e ficássemos em pé, ao lado de nossa cama, observando nosso corpo ali deitado, repousando, se refazendo dos desgastes do dia anterior. E aí então nós vamos olhando, do que nós nos alimentamos, o que acontece com esses nutrientes. Eles vão então suprindo o nosso corpo, vão ali nutrindo as nossas células. E aí então, isso quando uma alimentação é saudável, mas também quando a nossa alimentação traz ali as suas imperfeições, também trazem a parte nociva. Ou seja, muitas vezes aquela gordura que entope nossas veias, muitas vezes os açúcares, que acabam atrapalhando ali o nosso metabolismo. Aí temos ali as dores que surgem em virtude de uma alimentação deficiente. Essa é a parte da alimentação. Temos ali a parte dos nossos exercícios físicos, aquela parte de fazer com que essa máquina funcione da melhor forma possível. E aí então vem ali os nossos exercícios, vem ali o nosso condicionamento, vem ali o cuidado que nós temos que ter exatamente para que cada
cada ligação do nosso corpo, cada ligamento, cada músculo, cada articulação funcione de uma forma adequada para que a gente possa utilizar essa máquina no seu melhor desempenho. Temos a preocupação também, dentro de um outro aspecto, o uso excessivo que nós fazemos através do desgaste pelo trabalho, o estresse que nós temos, aquela sobrecarga que nós colocamos no nosso corpo, trazendo ali grandes prejuízos. Isso nós não estamos falando de nós, espíritos que somos. Nós estamos falando do nosso corpo físico. Nós buscamos as sensações, buscamos todos os prazeres através exatamente da ingestão de substâncias que são ali, que vêm através dos vícios, né, como drogas, como medicações excessivas, como hábitos do tabagismo, do alcoolismo. Né, embora o alcoolismo seja uma doença, mas o hábito de ingestão de bebidas alcoólicas que sobrecarrega o nosso fígado, prejudica ali o nosso sistema digestivo. Então nós temos ali, vemos os vários aspectos, né, da nossa alimentação, do condicionamento físico, de um repouso adequado, do nosso estado emocional, que acaba trazendo para nós prejuízos no nosso organismo. Tudo isso que nós estamos observando é fora, né, do nosso corpo físico, sempre observando o seu funcionamento. E nós, espíritos, do lado de fora, estamos pensando, né, o que nós estamos fazendo com essa nossa máquina. Os espíritos dizem para nós que da programação reencarnatória que nós temos, que inclui ali o tempo em que nós vamos nos desenvolver, né, ou cumprir as tarefas e os compromissos que nós assumimos antes de retornarmos aqui para esse mundo, né, antes de voltarmos para cá. Então nós temos ali aquele prazo de 50 anos de idade, 60 anos de idade, 80 anos de idade, outro de 20 anos de idade, cada um no seu próprio tempo. Mas que os espíritos chamam a atenção, principalmente para muitos de nós que temos ali uma tarefa que se desenvolve durante algumas décadas, eles percebem que muitos de nós retornamos ao mundo espiritual precocemente. Exatamente por causa dessa nossa negligência no cuidado com o nosso corpo físico. Então, se moralmente, espiritualmente, nós temos ali uma tarefa que vai demorar durante algumas décadas, fisicamente nós não oferecemos, né, ou nós não nos precavemos, né, nos preocupamos com o instrumento que nós vamos utilizar para o cumprimento dessa tarefa. É como se nós não tivéssemos nessa previdência, né, nesse cuidado com os recursos de que nós dispomos, nós só estamos gastando, sem muita preocupação, até chegar o momento em que a tarefa deve continuar, mas o corpo já não suporta mais. Então nós temos que ter preocupação não apenas com a manutenção do nosso corpo, mas também com as próprias provas, que muitas vezes acabam nos atingindo. Então vem ali as doenças físicas que surgem de uma forma já programada. Nós temos ali a própria idade que vai chegando e trazendo todos os desgastes, todas as limitações do nosso corpo físico. E muitas vezes nós nos deixamos levar exatamente por essas agressões que o espírito acaba sofrendo da matéria com a qual ele se interliga, com a qual ele se conecta. Então, temos também ali essa dificuldade, né? A doença traz para nós desequilíbrios emocionais, traz para nós ali condições morais, né, de revolta, de inconformação. Então a gente diz, eu não me conformo de estar vivendo nesse corpo limitado, nesse corpo doente. Sendo que, na verdade, o espírito deve cumprir sua tarefa dentro das condições que são apresentadas. Muitas vezes nós nos deixamos levar, abordando um outro aspecto, pela vaidade do nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo, com que a nossa vida gira em torno exatamente da beleza física dentro dos padrões da nossa sociedade. Então nós temos que ter uma determinada altura, determinada cor, determinada aparência, determinado peso. Tudo isso para que nós sejamos aceitos na sociedade. E nós nos esquecemos exatamente do compromisso moral que nós temos que cumprir. Então não é quem eu sou, mas o que os outros pensam que eu devo ser.
E aí, então nós supervalorizamos o nosso corpo físico e desvalorizamos a nossa condição espiritual. E nessa condição de vaidade, nós cometemos muitas vezes equívocos significativos que vão cobrar depois no futuro para nós um preço muito caro. Porque em nome da vaidade, nós nos aproximamos ou nos afastamos de pessoas, nós sacrificamos as escolhas que nós temos que fazer, que são as corretas dentro dessa condição moral, para fazermos opções imorais, exatamente para satisfazermos essa condição exterior. Então, para evitar essa corrupção do nosso corpo exterior, nós corrompemos o nosso corpo interior. E aí isso vai trazer para nós depois um peso muito grande e um sofrimento também significativo. Em busca dos prazeres e das sensações, o nosso corpo físico também acaba se tornando esse mesmo instrumento. Então, o que nós observamos? O espírito deve ser visto na sua condição verdadeira, que é o princípio inteligente, que é ele que se move por todo esse tempo de sua existência, buscando a sua evolução, buscando o seu aprendizado, e o nosso corpo físico deve ser visto, sim, com toda importância, mas é uma importância secundária se comparada com o espírito. Porque o tempo que nós estamos aqui, o nosso corpo físico é fundamental. A partir do momento que nós não estamos mais aqui, o espírito continua sendo aquilo que é essencial. Então, vemos sempre que o nosso trabalho deve ser um trabalho de manutenção e não de supervalorização. Como diz para nós, nesses ditados que nós temos, diz que o corpo é o templo da alma. Sim, o corpo continua sendo o templo da alma, mas é a alma que habita esse corpo, e não o corpo que se sobressai à alma. Então, estarmos aqui no mundo físico é para nós uma experiência bastante confusa. Olá, fraterna, ligeirinho. É uma condição bastante confusa, exatamente porque nós nos confundimos com a matéria que nós utilizamos. Nós nos vemos, nós nos identificamos com esse corpo. Nós vivemos, desde o início da nossa jornada, desde a gestação, desde da nossa primeira inspiração, desde os nossos primeiros passos. Então nós vamos crescendo, nos desenvolvendo aqui no corpo físico, acompanhando cada instante em que esse corpo vai se desenvolvendo, vai evoluindo. E aí é muito natural que nós nos confundamos com ele. Estar no mundo físico, no mundo material encarnado, existe uma ligação muito íntima que os espíritos trazem para nós, de dentro da teoria, dizendo que o espírito, o perispírito se conecta célula a célula, molécula a molécula no seu corpo físico. Então isso para nós na teoria é algo muito interessante. Só que a vivência prática disso é exatamente aquilo que nos confunde. Porque nós sabemos que o espírito, envolvido pelo seu perispírito, se conecta com o corpo físico. Então nós sabemos na teoria que nós somos os espíritos. Mas no momento em que nós começamos a viver no nosso dia a dia, nós simplesmente nos confundimos com o corpo. Então nós preservamos a beleza exterior, porque a aparência para nós é sempre importante. Nós buscamos os prazeres que o corpo pode oferecer, porque é exatamente através do contato com ele que essas impressões chegam até nós. E nós não nos preocupamos exatamente com o nosso desenvolvimento. Então, fundamentalmente, nesse nosso estudo de hoje, nessa mensagem que nós lemos, vem exatamente que nós devemos buscar a eternidade. Busquemos a eternidade, e dentro dessa passagem inicial que nós vimos agora, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, que o nosso corpo se desgaste, que o nosso corpo passe pelas suas limitações, sofram as lesões, o interior, contudo, se renova no dia a dia. E nessa renovação, essa é uma das frases interessantes que nós temos aqui, ele diz assim para nós: lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. Nesse caso das lutas,
nós lembramos exatamente de todos os desafios, né, de todas as tarefas, todos os trabalhos que nós temos que realizar para o nosso próprio sustento, para a nossa própria preservação, em todos os sentidos. Então, né, o trabalho que nós temos que realizar para o nosso sustento, são os nossos relacionamentos que muitas vezes trazem ali os seus desafios, as dificuldades de entendimento, onde nós temos que compreender, temos que ter paciência, temos que fazer concessões, temos que pedir também, né, a participação daqueles que convivem conosco, sejam em relações sociais, em relações profissionais, em relações familiares, afetivas, em todas as áreas de relacionamento. Então, todas essas lutas, visando sempre o nosso aprendizado, vão nos enriquecendo de experiências. E essa experiência ela é adquirida tanto através dos acertos, como através dos erros. Porque, como nós comentamos no início, o erro também para nós é um aprendizado. E claro, nós vamos aprender principalmente a não cometê-lo novamente. Ou se perseverarmos na sua prática, né, as dores serão cada vez mais intensas. E aí entra para nós aqui o segundo aprendizado, que a dor aprimora as nossas emoções. Significa que quanto mais endurecido nós somos, maior é o impacto dessa dor. E aí então, conforme a gente vai se tornando mais flexível, mais maleável, diante das experiências da vida, nós vamos exatamente evitando esse impacto doloroso das nossas frustrações e dos erros que nós praticamos. Então a luta traz para nós grandes experiências. Se a nossa luta é embasada exatamente nesses princípios morais trazidos para nós, né, através dos ensinamentos, por exemplo, dos evangelhos, nós vamos sempre fazendo a luta da forma certa. Significa que nós erraremos cada vez menos. Depois, se nós continuamos errando, a dor vem para aprimorar as nossas emoções, ou seja, para chamar a nossa atenção para aquilo que está sendo praticado de uma forma equivocada. E aí então nós vamos fazer, através desse aprimoramento, as escolhas corretas e, consequentemente, as dores serão menores. E depois, finalmente, teremos o sacrifício, que vão temperar o nosso caráter. Esse sacrifício significa abrir mão de nós mesmos, pensando sempre naquele benefício coletivo. Não significa que nós estamos deixando de nos amar, né? O auto-amor é aquela nova expressão que nós estamos aprendendo a compreender, né? O que significa exatamente amar a nós mesmos. Porque o auto-amor ele se confunde de uma forma muito íntima com o egoísmo. Se o auto-amor é baseado nesses valores nobres das virtudes, certamente o nosso amor se estende também pelo amor aos outros. E por isso exatamente Jesus trouxe para nós aquela máxima: amar ao próximo como a nós mesmos. Não que nós tenhamos que amar ao próximo como uma ação fundamental, mas ela é uma consequência natural do amor que nós temos por nós mesmos. Então, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a intensidade, a profundidade do amor que eu sinto por mim é o mesmo sentimento que eu vou estender para aqueles que convivem comigo. Então, nesse sentido, nós temos então, conforme foi trazido para nós aqui, que o sacrifício tempera então o nosso caráter. Então, quando nós começamos a viver esse amor e estendendo esse amor, nós vamos nos libertando cada vez mais desse egoísmo. Porque o egoísmo é que gera, nós sabemos disso, todas as dificuldades, né, todos os sofrimentos que existem no nosso mundo hoje. Porque as pessoas, individualmente, ou mesmo coletivamente, buscam apenas os seus próprios interesses. E quando nós buscamos o nosso próprio interesse, não existe sacrifício. Nós sacrificamos exatamente o direito do outro para valorizar muito mais os nossos direitos. Então isso significa o egoísmo. Já o auto-amor ele é diferente.
ele se expande naturalmente na mesma proporção daquilo que nós vivemos por nós. Então, vemos que todas essas aquisições que vêm através das experiências aqui do mundo físico e todas essas conquistas que nós alcançamos, elas se dão no campo espiritual. Não no campo físico, no campo material. Então o nosso corpo físico serve exatamente para isso, ele é o nosso instrumento de trabalho. Temos que trabalhar pela sua manutenção, exatamente porque ele serve para nós, para as conquistas que nós precisamos alcançar. Valorizarmos muito mais aquilo que nós somos do que a condição em que nós estamos. Cada vez que nós alimentamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós estamos abrindo mão exatamente das conquistas interiores que nós precisamos, que nós tanto precisamos. Então, quando eu quero buscar uma sensação, quando eu quero buscar uma posição, quando eu quero alimentar o meu orgulho, a minha vaidade, como falamos, quando eu coloco o meu egoísmo como o início de tudo, eu simplesmente estou valorizando muito mais o exterior do que o interior. Eu estou valorizando o lugar onde eu estou e as pessoas com quem eu convivo, ou pelo menos a visão que as pessoas têm a meu respeito, e aquilo que elas podem me oferecer. Mas eu, por mim mesmo, estou ficando esquecido. Então, o entendimento que nós temos da nossa imortalidade faz exatamente isso. Abre para nós essa nova realidade, que ela se estende também no plano espiritual, porque nós sabemos aquilo que nós somos agora, nós seremos também no plano espiritual, porque nós mudamos de dimensão, mas continuamos sendo aquilo que nós somos. Fazendo aquela comparação que nós já fizemos outras tantas vezes, é como se nós chegássemos num aeroporto, embarcássemos num avião e desembarcássemos numa outra região. O fato de nós termos viajado de um lugar para outro não muda o nosso caráter, não muda as nossas emoções, não muda a nossa personalidade. Nós simplesmente transitamos de um lugar para outro. A mesma coisa acontece durante esse processo evolutivo que nós estamos vivenciando. Ao valorizarmos muito mais quem nós somos, nós continuaremos nos valorizando cada vez mais durante a nossa trajetória, também no plano espiritual. Se nós nos apegarmos a essa realidade que nós temos aqui agora, essa realidade relativa, falamos da realidade absoluta, que é a nossa condição de espírito. Falamos da nossa realidade relativa, que é a nossa condição de encarnados. Relativo porque estamos desencarnados agora e não estaremos desencarnados depois. Então, se nós valorizamos demais esse momento da nossa encarnação e nos esquecemos da nossa condição essencial, que é a nossa condição espiritual, nós certamente vamos atrasar cada vez mais e viver as consequências desse atraso. Tico colocou por isso aquela expressão, a carne é fraca. É exatamente a ideia que nós temos de que tudo aquilo que nós fazemos é uma necessidade do corpo. E Kardec mesmo, lá no próprio livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, ele tem um capítulo que fala exatamente com esse título. A carne é fraca. E falando sobre essa ideia, ele chama a atenção das desculpas que nós damos de que nós precisamos atender às necessidades do corpo e nos esquecendo exatamente das necessidades do espírito, que é o mais complicado para nós, porque o espírito ele é algo abstrato, é algo que nós não conseguimos visualizar, que nós não conseguimos dimensionar. Consequentemente, nós também não compreendemos as suas necessidades. Já o corpo físico é aquilo que é palpável, aquilo que nós vemos todos os dias. E, consequentemente, nós entendemos que as suas necessidades são fundamentais. As suas necessidades de beleza, de manutenção, de sensações. Então nós precisamos, embora vá contra a nossa natureza, de vivermos as sensações através dos nossos sentidos mais básicos, nós temos que entender as necessidades desses sentidos, mas temos que nos esforçar cada vez mais, ainda que nós não tenhamos uma compreensão muito clara do espírito, valorizarmos exatamente os seus valores que são os mais importantes. Então essa mensagem é um reforço para essa nossa necessidade de nos conscientizarmos de quem nós somos de fato, e que o nosso corpo físico é aquele que, como a gente colocou há pouco,
fazendo aquele desdobramento, né, nos desligando temporariamente aqui do nosso corpo físico, nós paramos e ficamos olhando para essa máquina. E nós nos perguntamos o que nós estamos fazendo com ela. Qual é exatamente a sua função? Qual é a sua utilidade? Quais são as suas capacidades? Quais são as suas limitações? E percebemos que estamos falando de algo fora de nós. Aquele é o corpo físico, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas limitações. E quando eu falo de nós, quando nós falamos de nós falamos, esse sou eu. Quem eu sou de fato, quais são as minhas capacidades e necessidades. E aí nós vamos conseguindo gradativamente, embora vivemos dentro dessa intimidade, da ligação de espírito e corpo, espírito e matéria, nós sabemos diferenciar quem é exatamente aquele mais importante e quem é aquele que, embora tenha sua importância, é secundário se comparado com o elemento fundamental. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. O tema de hoje, então, foi Busquemos a Eternidade e vamos trabalhar por isso. É uma dificuldade ainda para nós, um grande desafio, nós tentarmos viver sem alimentar a nossa vaidade, sem buscar esses prazeres e sensações, né, exatamente porque isso são provocações, né, essas são provocações muito intensas, muito fortes ainda na nossa natureza, como espíritos encarnados, mas nós temos exatamente que aprender a domar tudo isso. Porque a grande conquista do espírito é ele poder estar encarnado sem se deixar levar pelas influências da matéria. Apenas utilizar de uma forma muito natural. Fazendo aquela comparação, é aquele indivíduo que tem o carro na garagem e ele vê esse carro na garagem como um instrumento de deslocamento para ele, de locomoção. E não simplesmente como se a sua vida dependesse disso, da aparência que ele tem, do valor do veículo. Ele simplesmente vê o veículo por aquilo que ele é, sem se preocupar com a marca, sem se preocupar com a cor, apenas preocupado com a sua manutenção, sabendo que o seu deslocamento depende disso.